Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Bom Dia Entrevista e na noite de hoje estamos recebendo o prefeito de Gaurama, Leandro Puton. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, prefeito, quais são os principais programas que estão sendo desenvolvidos no município e que estão aí tendo destaque em relação ao Gaurama? O nosso município, ele é um município que tem uma atividade forte na agricultura. Em torno de 54% do orçamento é gerado pela agricultura familiar e por parte da agricultura de grãos. E, claro, o restante a gente distribui num pequeno potencial industrial e os bens de consumo, os comércios e assim por diante. Bom, em novembro aí, nós estávamos conversando durante os bastidores e o senhor aí falou que em novembro vai ter aí uma semana literária. Como que está sendo desenvolvido essa semana e como que surgiu a ideia em relação a essa atividade para as crianças? É importante frisar que desde que a gente assumiu o governo municipal, a gente tem que primeiro fazer uma análise das nossas potencialidades. Como eu dizia, a agricultura é importante, mas o setor industrial e de comércios agregam o nosso orçamento. É óbvio que uma responsabilidade fiscal é fundamental, entender que o município tem que arrecadar recursos para poder implementar as políticas públicas. Neste 1 ano e 10 meses quase de governo, nós conseguimos avançar e muito na questão orçamentária, o que permite que a gente possa estar desenvolvendo políticas públicas na área social, políticas públicas na área de saúde e agora na área da cultura. O porquê? Historicamente, o nosso município, que teve a sua colonização lá no início do século passado, com a chegada da ferrovia, muito parecido com os demais municípios aqui da região, como Erechim, por exemplo, nós entendemos que a proximidade com Erechim muitas vezes nos trouxe dor de cabeça para o desenvolvimento econômico. Mas o que nós entendemos desde o ano passado? Que nós temos que inverter essa situação, ou seja, nós precisamos usar a proximidade de Erechim para permitir que a gente possa desenvolver a nossa economia dentro das nossas potencialidades. E como você frisava essa questão de nós estarmos nos desafiando a criar uma semana literária, bem, primeiramente a gente faz um pequeno resgate histórico. A estação ferroviária do nosso município hoje é um museu municipal. Um museu que participa de várias atividades a nível de Brasil. Já recebemos prêmios nacionais pela organização e pelo tipo de trabalho que estamos lá desenvolvendo. Ou seja, uma questão do resgate histórico de toda a história do nosso município de Gaurama. A Semana Literária que nós vamos estar desenvolvendo na primeira semana de novembro tem o intuito disso, de a gente fomentar um incremento a mais na questão cultural do nosso município. E claro, quando a gente fala em Semana Literária, a gente está falando em fomentar dentro das escolas municipais e estaduais o ato pela leitura. Ter o objetivo de desenvolver trabalhos em alguns autores que nós escolhemos e que nós estaremos recebendo a visita do jornalista Juremir Machado e estará fazendo durante 2 noites, teremos atividades diferenciadas abertas ao nosso público. Mas o principal de tudo é nós incentivar os nossos alunos a ler, a ter o hábito de gostar de literatura. E a gente que sabe que trabalhando nessa linha, a gente consegue incrementar e condicionar um desenvolvimento diferenciado para o nosso município de Gaurama. E a partir de que idade que as crianças vão poder participar dessa semana? Nós estamos trabalhando a partir das séries iniciais, quando as crianças já começam a ter uma pequena noção de leitura ou de gravuras. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho com as direções de escola e professores e tenho certeza que é um incremento, é um passo diferenciado para um município como o Porto de Gaurama, em que a gente procura estar sempre construindo caminhos diferenciados. O grande problema de um município pequeno, além da limitação orçamentária, é tu conseguir criar o gosto pela cultura, pela história, pela arte, até por uma questão de populacional. O que nós procuramos fazer no nosso governo? Inverter essa situação. Se inverte com criatividade, claro, com muita coragem, porque você traz desafios diferentes, quer dizer, você sai de uma calmaria, você busca caminhos que até então não foram buscados por administrações passadas, mas o nosso objetivo é construir uma visão diferente de mundo, construir uma visão diferente de sociedade.
Não adianta nós falarmos somente em educação se nós não criarmos os mecanismos para que a nossa população possa abrir os seus horizontes, e abrir os seus horizontes é conseguir ver o mundo além do que a gente enxerga no horizonte, ou seja, são vários fatores sociais, econômicos e históricos que precisam de alguma maneira serem despertados na consciência da população para que a gente possa consolidar o caminho de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade que saiba aonde quer chegar e que principalmente tenha um pensamento próprio, ou seja, consegue analisar o mundo que se vive e saber qual é a parte do mundo em que a gente faz parte. Quando nós, como cidadãos, compreendermos o lado em que a gente faz parte, nós teremos muito mais diálogo, teremos muito mais debate e tenho certeza, construiremos uma sociedade muito melhor. Aqui está aí. Bom, o senhor assumiu o cargo de prefeito há quase 2 anos, né? Quais foram, em relação a uma avaliação geral que o senhor faz até agora em relação ao seu cargo como prefeito? É claro que a gente vive uma outra realidade hoje no país, né? A nossa realidade, ela é diferente de alguns anos atrás. Nós temos uma crise política, uma crise econômica, que isso automaticamente tem afetado diretamente a economia dos pequenos municípios. Eu entendo que todo gestor público tem uma responsabilidade muito grande em poder encontrar os caminhos dentro do seu próprio município, né? E que nós entendemos que reclamar não basta, nós precisamos encontrar caminhos. E o meu governo tem trabalhado nessa lógica. Nós entendemos que as limitações do governo federal e do governo estadual não podem impedir o desenvolvimento local. O que nós precisamos é ter a criatividade nos mais diversos setores para que a gente possa estar implementando as ações que irão acontecer durante todo o meu mandato. O que eu posso te dizer é que o nosso município é um município sadio economicamente, um município que faz obras com recursos próprios, é um município que tem procurado ter a famosa emenda parlamentar apenas como um complemento, não como o único meio de investimento da economia local. E, claro, todos os dias surgem novos desafios na administração pública, mas eu gosto de frisar que o gestor público, quando ele se propõe a ser político, quando ele se propõe a ocupar um cargo público, ele sabe que ele tem desafios. E esses desafios eles não podem ser de desculpa para inviabilizar ou alegar o porquê que o município não avança. Então, o meu princípio como gestor público é permitir que o município possa encontrar dentro das suas potencialidades os caminhos para buscar o desenvolvimento, que é fundamental. Não existe falar em sociedade sem desenvolvimento. Só que o desenvolvimento tem que ser automaticamente um desenvolvimento sustentável. Tem que ser um desenvolvimento que permita que as pessoas possam avançar na coletividade. É claro que os desafios são enormes, mas se você tem um norte, você consegue transformar. A cada dia essa transformação acontece. E, claro, ninguém faz milagre, ninguém é o salvador da pátria. O que temos é que ter a responsabilidade de que temos que ter criatividade, temos que ter coragem. A política, a gestão pública, ela passa por essa palavra, que é coragem. Se você tiver coragem de construir as coisas pelo caminho certo, todos os problemas, eles servirão de incentivo para você superá-los. E o saldo será positivo. É claro que todo o setor da sociedade muitas vezes não compreende isso, porque nós temos vários vícios, né? Vícios impregnados na nossa sociedade. Mas nós temos que ter coragem de começar a romper com esses vícios. Se nós rompermos com esses vícios, nós automaticamente podemos sim construir uma sociedade melhor. Bom, nós estamos chegando à reta final do Bom Dia Entrevista de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, ao prefeito de Guaurama, Leandro Puton. Muito obrigada. Eu que agradeço. E sempre dizer que todos os dias, todos nós somos agentes na construção de uma nova sociedade. Para rever esse e outros programas do Bom Dia Entrevista, você pode acessar nosso site tvbomdia.com ou Facebook Jornal Bom Dia.